Poder das palavras. Rangido. 1. Vendo a carruagem desacelerar, parecia que havíamos chegado ao nosso destino. Gente, fiquem aqui. Instruí os animais empoleirados no parapeito da janela. Baque. No entanto, os animais correram em minha direção imediatamente. Suspirar. Acabei com uma coruja no ombro direito, uma pomba no esquerdo, um canário no braço e um boneco-gato no bolso. Todo mundo é. Uma leve carranca se formou em meu rosto, mas antes que eu pudesse emitir qualquer comando adicional, eles desapareceram no ar. O que aconteceu? Ainda um tanto intrigado com o desaparecimento deles, desci da carruagem parada, batendo na cabeça do boneco-gato que aparecia no meu bolso. Lulu, você está bem? Eu estou bem. Não há problema algum. Então questionei Lulu sutilmente, ao que ela respondeu com um sorriso alegre. Apesar de sua reação e sua aparência não mostrarem nenhum problema, obviamente, sua reação anterior na carruagem não foi nada comum. Espere um minuto. Quando inclinei minha cabeça em confusão, cautelosamente estendi minha mão em direção ao corpo dela para confirmar algo. Deslizar. Deslizando minha mão em suas roupas, observei a reação de Lulu. De repente, colocar minha mão dentro de suas roupas deveria tê-la deixado desconfortável, mas por algum motivo, ela simplesmente me olhou com curiosidade. Sentindo uma pontada de vergonha depois de tentar me fazer parecer um vilão, retirei a magia de diagnóstico que havia lançado e murmurei. Além de uma leve febre, não parece haver nenhum outro problema. Enquanto estava ocupado com isso, de repente senti um arrepio, o que me levou a examinar os arredores. Todos os transeuntes lançavam olhares frios em minha direção. Suspirar. Eu estava bem ciente de que minha reputação havia atingido o fundo do poço, mas vivenciar isso em primeira mão deixou claro o ponto com uma clareza dolorosa. Neste momento, esses espectadores poderiam ter concluído que Lulu era minha escrava sexual que se tinha tornado insensível a este nível de assédio ligeiro, uma vez que tinha sido sujeita aos meus avanços persistentes e indesejáveis durante um supostamente longo tempo. Grrr. Olhei para ela, preocupado que tais reações pudessem angustiar a vulnerável Lulu. No entanto, em vez de ficar com medo, ela agarrou-se firmemente ao meu braço e olhou ferozmente para o seu entorno. De alguma forma, seu comportamento me lembrou de um cão de caça feroz, e soltei uma risada antes de falar em voz baixa. Por que você está olhando para eles assim? E isso. Então ela ficou nervosa por um momento. Eu estava apenas tentando intimidá-los. Afinal, eles são todos inimigos do mestre. Ela confessou com uma voz tímida. Ao vê-la assim, ficou evidente que seus critérios para julgar as coisas haviam mudado, ou não era mais uma questão de bem e mal, mas sim se isso me envolvia ou não. Você é tão impressionante. Depois de testemunhar Lulu mostrando os dentes e rosnando por um tempo, virei-me para entrar no prédio. Ela então me questionou em voz baixa. Então, que tipo de lugar é esse? Imitando-a, respondi discretamente. De agora em diante, este será o lugar que visitaremos quando eu quiser fazer o trabalho sujo. Eu vejo. Lulu assentiu com uma expressão composta e me seguiu até a entrada do prédio. Rangido. Ao entrar no prédio com ela, uma certa pessoa entrou em meu campo de visão. Olá! Aqui está! O chefe final do cenário do primeiro ano e o chefe intermediário de todo o cenário me cumprimentaram sem jeito na linguagem imperial. Mio estava no balcão vestindo um avental quando se aproximou de mim. O que? Quem é esse? Você não é tão nobre? Por que você está aqui? Mio olhou para mim sem expressão por um tempo, antes de tremer de repente, soltando um grito assustado. Eu a observei calmamente, virando meu olhar quando ouvi uma voz muito familiar vindo de trás dela. Frei. Inferno. Serena, cuja maquiagem era tão marcante que chegava a ser absurda, me olhava com uma expressão tímida. Porém, quando Serena notou Lulu ao meu lado, ela pareceu bastante surpresa. Sua surpresa inicial transformou-se gradualmente em evidente decepção.
Lancei um olhar de pena para Serena, antes de notar algo incomum em Mio, que estava diante de mim. Aia, ah! Discretamente coloquei a mão no bolso onde guardava a pedra da dominação e a ativei. Em um piscar de olhos, Mio correu em minha direção. Mestre! Várias coisas aconteceram simultaneamente. Lulu fechou os olhos com força e me abraçou. Apesar de terem desaparecido antes de eu entrar no prédio, os animais reapareceram subitamente nos meus ombros e braços. Eles silenciosamente canalizaram o poder mágico dentro de seus corpos. Mio, pare! E Serena apareceu como uma bala, abraçando Mio. Tudo isso aconteceu em poucos segundos. Afaste-se. Nessa situação, ordenei a todos com uma voz fria. Todos se afastem. Minha voz ficou mais alta quando dei o comando. Serena, que segurava a Mio, Lulu, que me segurava, e os animais agarrados a mim rapidamente se afastaram. Com o ambiente agora completamente vazio, me aproximei de Mio, que havia congelado no lugar sob a influência da pedra da dominação. Faz muito tempo que não nos vemos, hein? Eu sorri estranhamente e murmurei. Em resposta, seu rosto se contorceu de terror. Parecia que as lembranças do incidente no mercado de escravos ainda estavam frescas em sua mente. Vê você, humano. Ficar longe. Mas o que você estava tentando fazer agora? Eu gentilmente segurei seu pescoço antes de começar a sussurrar calmamente em seu ouvido. Você achou que poderia escapar? Já existe um mandado contra você em todo o Império, vadia. Mesmo se você sair deste lugar neste momento, você será preso imediatamente. Então nem pense em escapar e apenas espere aqui obedientemente. Enquanto a observava, à beira das lágrimas e cerrando os punhos, continuei. Se eu ficar interessado, irei buscar você. Eu a empurrei para a frente. Eca! Por causa disso, Mio desabou e começou a tremer no chão. Olhei para ela, meu olhar mudando para o ar vazio enquanto eu contemplava silenciosamente. Conquista das sub-heroínas. Mio. Progresso da conquista, 0%. Detalhes. Então por que ela é uma sub-heroína? Ela era apenas uma chefe intermediária, definitivamente não uma heroína. Assim que eu a salvasse com sucesso na missão ao mercado de escravos, ela seria designada como NPC da recém-criada Guilda da Informação, aumentando assim a eficiência da guilda. Claro, isso não foi tudo. Ela também tinha algumas habilidades bastante úteis. Além do poder do herói, Mio era o único que possuía a habilidade de manipular a força vital em Dark Tail Fantasy. Talvez ela possa ser a chave para resolver minha deficiência de força vital. No jogo havia limitações, mas neste mundo real eu poderia experimentar várias coisas sem quaisquer restrições. Na verdade, a habilidade de aumentar a força vital da minha bengala foi desenvolvida e testada por Serena e Irina com base em sua habilidade. Como tal, talvez como NPC, ela poderia ser útil e até mesmo se tornar a chave para resolver a deficiência de força vital. No entanto, como devo reagir ao facto de Mio, que claramente só tinha esse papel, ter sido agora relegada ao estatuto de sub-heroína? Embora, é claro, eu não pudesse confiar cegamente na resposta da janela do sistema supervisionada pelo Deus Demônio. Mas, por enquanto, parecia que a janela do sistema não sabia nada sobre o sistema de afeto. Então, poderia haver outra entidade responsável pelo sistema de afetos? TSC. Perdido em pensamentos, de repente senti uma dor de cabeça crescente e decidi afastar a janela do sistema. Bem, tudo bem se eu apenas tratá-la de acordo com meu plano original. Só porque ela se tornou uma sub-heroína não significava que eu tivesse que conquistar Mio. Afinal, meu objetivo era salvar o mundo, e não me entregar a um frívolo jogo de simulação de namoro. Então, provavelmente foi melhor tratá-la como planejado originalmente, tanto como um NPC da guilda quanto como uma chave em potencial. Estalo. HM? Enquanto pensava nisso e avançava, a janela do sistema de repente começou a estalar.
Então, ocorreu uma mudança. Conquista das sub-heroínas. Mio. Progresso da conquista suspenso. Detalhes. Oh. Vendo isso, entendi como o sistema funcionava até certo ponto. Então, na minha opinião, a situação na rota de conquista mudará automaticamente. Com esta revelação veio uma enxurrada de novas questões. Suspender ou fechar a rota de conquista resulta em desvantagens? Ou há benefícios em completar a conquista? Essas perguntas começaram a surgir em minha mente. O status da conquista poderia mudar apenas com base no meu julgamento ou existem outros fatores? Enquanto eu continuava pensando sobre esse assunto. Qual é a diferença entre suspender e fechar? A rota pode ser reaberta? Eu murmurei calmamente, franzindo as sobrancelhas em pensamento. 1. Esses eram tópicos bastante interessantes, mas era um pouco impraticável pensar neles agora, pois havia tarefas mais imediatas em mãos. 1. Por enquanto, vamos apenas lembrar que fui eu quem determinou o status da rota de conquista. Serena. Sim? Decidi explorar os novos recursos do sistema de afeto ou mais tarde e, em vez disso, falei com Serena, que estava parada em seu lugar. Vamos bater um papo, só nós dois. Oh, tudo bem. Eu entendi. Então. Ela estava suando profusamente antes, mas agora começou a ficar inquieta. Ela é tão adorável. Se a Serena noturna transmitia a vibração de um sábio ou de uma figura misteriosa que sabia tudo, a Serena diurna era incrivelmente fofa. Não importa o quão genial ela possa ter sido, uma garota da idade dela não poderia deixar de ficar indefesa ou agir como uma tola quando se apaixonasse, não é? Oh, certo. Ali está aquele lugar. Siga-me. Enquanto eu tinha esses pensamentos, a batida Serena me levou ao subsolo. Vocês ficam aqui. Desce bem pacificamente e não lute. Com isso, deixei os animais para trás. O que é este lugar? Bem, você vê, isso é. Enquanto eu examinava o espaço subterrâneo que Serena havia preparado para servir como sede da nova Guilda da Informação, Serena começou a gaguejar em resposta à minha pergunta. É a sala de reuniões. TSC. Depois que ela finalmente conseguiu responder, lancei-lhe um olhar impaciente. Percebendo minha irritação, Serena, que observava minha reação de perto, estremeceu. Frei. Depois de um tempo considerável, ela se aproximou de mim com cautela. SSK. Aí. Nós podemos falar aqui. Certo? Dizendo isso, ela entrou, abrindo caminho até o local onde eu estava sentado. Ao fazer isso, ela também esfregou cuidadosamente o corpo na minha roupa exterior. Era como se ela estivesse tentando se livrar do cheiro de Lulu, que estava agarrada com força ao meu lado e acariciando seu rosto. Fique longe de mim. Quase perdi a compostura devido a uma situação tão inesperada, mas exercitei uma paciência excepcional. Lamber. Serena de repente me lambeu. Está tudo bem se você não me tratar como seu noivo. Fiquei momentaneamente atordoado com a mudança repentina da situação, e Serena agarrou meu peito e falou com seriedade. Está tudo bem se você me tratar como um animal de estimação também. Está tudo bem se você me tratar como uma empregada doméstica ou uma escrava. Não importa como você me trata, então deixe-me ficar ao seu lado, por favor? Serena. Você sabe quanto tempo faz desde a última vez que te vi assim? Então, por favor, e sinto que estou enlouquecendo de saudade de você. Ela estava tremendo enquanto falava. Gosto de você desde sempre, Frei. Ela abaixou o rosto, seu rosto ficando vermelho profundo enquanto ela murmurava. E então houve um momento de silêncio. Não aguento mais. Apesar de já ter adivinhado as intenções de Serena desde o momento em que entramos na sala, não aguentei mais e me levantei. Frei? Clique. Finalmente, peguei o interruptor da sala e desliguei todos os interruptores. Bip, bip, bip. Então também pressionei o teclado abaixo sem hesitar.
Uau! Um complexo conjunto de hieróglifos apareceu brevemente na sala. E logo a sala ficou completamente escura. Serena. Gritei o nome de Serena. Frei. Serena, com suas memórias agora totalmente restauradas, respondeu timidamente enquanto se acomodava em sua cadeira e olhava para mim. Você conseguiu descobrir. Aqui está o espaço escuro de ocorrência que projetei perfeitamente para evitar a vigilância do Deus Demônio. Mas a propósito, como você sabia a senha? Você sempre define sua senha como meu aniversário. Eu a interrompi enquanto ela falava em voz baixa. Seu bobo. Eu sorri e me inclinei para mais perto dela. Beijo. E então, a partir daquele momento, um beijo começou antes que percebêssemos. Serena, explorando apaixonadamente com a língua, enfiou cautelosamente a mão nas minhas roupas. Uau! E um momento depois. Ah! Seu peito tocou o meu. Tum, tum. À medida que nossa pele nua fazia contato, nossos batimentos cardíacos também se sincronizavam. Gole. Serena se abaixou lentamente e eu engoli em seco, sentindo uma leve tensão. E assim começou um longo silêncio. Farfalhar, farfalhar. Em uma situação onde nada podia ser visto, confiei apenas no leve farfalhar, sentindo o peso dela em cima de mim enquanto fechava os olhos silenciosamente. Argue. Serena? Porém, de repente, Serena começou a gritar de dor, então me levantei surpreso. O que está acontecendo? Esse. Depois de um tempo, ao sentir sua carne com mais cuidado, consegui descobrir o problema. É, por causa da maldição? Sinto muito e sinto muito. Perguntei cautelosamente, ao que ela respondeu em voz baixa. Tentei suportar a dor com poções analgésicas e magia analgésica, mas não consegui. Ela começou a chorar de dor novamente. Afastei-me apressadamente dela, vesti minhas roupas e perguntei. O Lorde Secreto foi capturado, não foi? Sim, nós o pegamos. Mas quando pesquisei a maldição da subordinação, encontrei um problema. Um problema? Depois de pesquisar textos antigos, descobri que se a pessoa que lançou a maldição for morta, o portador da maldição não receberá mais ordens, mas a maldição permanecerá. Ao ouvir isso, soltei um pequeno gemido. Portanto, tentei suportar a dor de alguma forma, mas, me desculpe. Serena. Agarrei cuidadosamente os ombros de Serena, que tremiam enquanto ela falava. Vamos encontrar uma solução juntos. Deve haver uma maneira de acabar com essa maldição. Sim. Lembra do que você disse sobre aquela coincidência? Se descobrirmos isso, podemos resolver isso, certo? Não é impossível, então espere um pouco mais. Com uma voz suave, comecei a tranquilizá-la. Temos que encontrá-lo durante as férias de verão. Serena, que estava soluçando, ergueu calmamente a cabeça ao ouvir meu comentário. Antes que as férias acabem, preciso encontrar uma solução. Ouvi atentamente a voz trêmula de Serena. Então, você e eu podemos compartilhar nosso amor. Com suas palavras tristes, respondi com um sorriso. É assim mesmo? Então, fique forte. O que? Eu quero fazer isso com você em breve também, Serena. E então, seguiu-se um longo silêncio. Embora eu não pudesse vê-la claramente devido à escuridão completa, Serena enrijeceu depois de ouvir minhas palavras. Com olhos trêmulos, ela olhou para mim e depois agarrou minha mão. Todo o seu corpo tremia enquanto ela sussurrava com uma voz suave. Amor, eu te amo, Frei. Sim. O interruptor de Serena mudou completamente. Vê-la se comportando dessa maneira de alguma forma me fez lembrar da Serena que vi na terceira provação. Por qualquer meio necessário, eu irei. Devíamos deixar este lugar primeiro? Tudo bem.
Sentindo que ficar aqui por mais tempo poderia levar a outro tipo de perigo, fui urgentemente até o teclado com ela. Durante o dia, terei que ser duro com você. Então, eu realmente sinto muito. Está bem. Acariciei brevemente a cabeça de Serena enquanto ela enterrava o rosto dentro das minhas roupas, respirando pesadamente. Clique. Então, levantei os interruptores simultaneamente. Uau! Naquele momento fugaz, a luz encheu novamente a sala e as suas memórias ajustaram-se ao presente. Não há mais necessidade de você me ver. Serena abaixou a cabeça com minhas palavras frias, seus olhos se enchendo de lágrimas. Passo. Deixando-a para trás, subi as escadas enquanto acariciava suavemente meu rosto corado. Estranhamente, senti uma atmosfera incomum e levantei momentaneamente a cabeça. O que é que foi isso? Porém, pensando nisso como nada, descartei a sensação e agarrei a maçaneta que dava para o primeiro andar. Não o. Depois de perceber algo, Serena, que estava mexendo em suas roupas desgrenhadas, de repente correu em minha direção com o rosto pálido. Eu congelei momentaneamente ao ver Serena vindo em minha direção. Colidir. Algo aconteceu naquele instante. Uva. Como Serena correu com força total por trás, fui jogado no chão junto com ela. Grrrr. Fiquei chocado ao descobrir que Mil havia quebrado a porta de aço com um único golpe. Oh, o que é isso? Como isso pôde acontecer? Ela está ficando furiosa. Por alguma razão desconhecida, ela assumiu a aparência do chefe final no cenário do primeiro ano, a uma besta mística transformada em monstro. Eu odeio humanos, eu odeio nobres. Kill. Nessa situação incompreensível, procurei desesperadamente pela pedra da dominação que guardava no bolso. Caramba! Percebendo que minhas calças estavam rasgadas, amaldiçoei baixinho. Isso me deixa louco. Junto com a lateral da minha calça, a pedra da dominação dentro do meu bolso também foi jogada para longe, quebrada em pedaços. Grrrr. Eu vou lidar com ela. Você desce para o porão. Fechei os olhos calmamente diante dessa situação de risco de vida e infundi mana em minha bengala e na espada em minha cintura. Estalar. Os animais que estavam restringindo Mil, esgotando até mesmo a magia que compunha sua própria essência, começaram a conjurar um círculo mágico autodestrutivo no ar. Pare com isso. A situação terminou abruptamente. Continue. Foi porque Mil, que estava usando toda a sua força para liberar as restrições dos espíritos, de repente parou de se mover. Sentar. Depois de um tempo, uma voz aterrorizante ecoou novamente por toda a guilda. Kiin. Com as pernas trêmulas, Mil logo abaixou o rabo e se agachou. Pouco depois, o silêncio caiu. Por outro lado, Lulu, a protagonista que criou esta situação, olhou para Mil com sua expressão fria. Depois que ela recuperou os sentidos, ela de repente fez um som de surpresa e inclinou a cabeça. Estalo. Seus olhos mágicos ardiam com um tom rubi mais intenso e profundo do que os de qualquer outra pessoa. Mestre, que tipo de situação é essa? Você pode avaliar e comentar esta série aqui. Agência de Detetives de Serena. Mil, tendo revertido parcialmente de sua forma monstruosa, lutou para se levantar com todas as suas forças. Ficar parado. Soluço. No entanto, com apenas um comando de Lulu, ela se agachou novamente. Ela começou a tremer de medo, sem nenhum sinal de raiva. O que está acontecendo aqui? Enquanto observava a cena se desenrolar atordoada, voltei meu olhar para a pedra da dominação quebrada brilhando à distância e minha mente correu com pensamentos. A pedra da dominação claramente foi destruída. Mil, a fera mística que virou monstro, foi tratada como o chefe final do cenário do primeiro ano. Em outras palavras, derrotá-la já era uma façanha, quanto mais controlá-la. Então, como Lulu conseguiu subjugá-la apenas com suas palavras?
Embora muitas coisas estranhas tivessem acontecido até agora, para esta, eu não conseguia mais entender nada. Mestre, o que devo fazer? Enquanto eu ponderava sobre esses pensamentos, Lulu virou a cabeça e me perguntou ansiosamente. Crackly, cli. Seus olhos mágicos ainda queimavam em um tom rubi profundo. Poderia ser aqueles olhos mágicos? Só então pude compreender as circunstâncias até certo ponto. Este evento milagroso foi provavelmente o resultado dos olhos mágicos que Lulu possuía. Isso é tão estranho. No entanto, tal como disse antes, só consegui compreendê-lo até certo ponto, deixando muitas questões persistentes. Qual foi a natureza exata da habilidade recém-adquirida pelos olhos mágicos de Lulu? Achei que era simplesmente a capacidade de ajudá-la a analisar e compreender algo. E o que desencadeou essa capacidade de desenvolvimento? Não havia nenhum sinal que levasse a isso. Por enquanto, coloque-a para dormir. Sim. No entanto, como a condição de Mil parecia terrível, decidi deixar meus pensamentos de lado e dar uma ordem. Vá dormir. Eca. Logo depois, Mil, tendo se livrado quase completamente dos efeitos de sua transformação monstruosa, fechou os olhos e desmaiou, inconsciente. E então, seguiu-se um silêncio. Em meio ao silêncio, Lulu, que estava me encarando há algum tempo, de repente falou com hesitação. Me acaricie, por favor. E, simultaneamente, pude sentir um impulso estranho. É claro que, como alguém com grande força mental, eu poderia resistir, embora uma pessoa comum pudesse não ter tido a mesma sorte. Sinto muito. Enquanto isso, Lulu se desculpou nervosamente por emitir o comando que ela queria testar. De repente, ela estendeu a mão e tocou os olhos, balançando instável antes de desmaiar. Lulu. Você está bem. Assustado, corri até ela e, após sentir seu corpo, me surpreendi. Por que o corpo dela está tão quente? Seu corpo estava queimando como uma bola de fogo. E está lá. Além disso, seus olhos estavam vermelhos por emitirem faíscas continuamente. Se isso continuar, Lulu sofreria, sem dúvida, ferimentos graves. E estalo. Por isso, exerci certa força para acalmar Lulu até a inconsciência e, felizmente, apaguei seus ardentes olhos mágicos. Ufa! Olhando alternadamente entre Lulu e Mil inconscientes, suspirei, antes de voltar meu olhar para Serena, que estava me observando todo esse tempo. Ela olhou para mim, Mil e Lulu com um olhar desconfiado, permanecendo em silêncio o tempo todo. Então, ela fixou seu olhar em mim. Tão chato, era um item caro. Revelar minha identidade para Serena diurna me colocaria em uma situação difícil. Então, para evitar ser exposto a ela, falei em tom frio e depois chutei Lulu com força na direção dela. Acredite que eu realmente a chutei. Claro, eu não tinha realmente chutado Lulu. Eu simplesmente fingi, dando a ordem para Serena, que estava sob a influência da magia da obediência absoluta, acreditar. Frei. Enquanto eu mantinha minha fachada, Serena, que estava olhando fixamente para mim, aproximou-se de mim ansiosamente. O que está acontecendo? Não se importe com isso. Basta trazer uma poção de cura. Depois de administrar os primeiros socorros, vamos sair daqui. Aqui está. Dizendo isso, Serena tirou uma poção de cura do bolso e falou com uma expressão tímida. Você poderia ficar um pouco mais. Poderíamos simplesmente conversar ou discutir o que aconteceu agora. Você não precisa se preocupar com o que aconteceu agora. Entendo, mas ainda assim, fique comigo só mais um pouco. Eu já te disse. Minhas palavras foram um arrepio quando senti que ficar aqui por mais tempo poderia levar a várias dificuldades, mas então Serena apontou para meu traje de baixo, hesitante. Você realmente está saindo nessas condições? Só então percebi que meu traje de baixo estava rasgado e franzi a testa. Pensando bem, não cumpri meu objetivo original de vir aqui.
Com essa percepção, suspirei e falei com Serena. Agora que penso nisso, tenho um pedido para você. Sim. Eu entendo. Vou prepará-lo imediatamente. Antes que eu pudesse terminar de falar, Serena respondeu com um largo sorriso, batendo palmas. Uau! 2 assassinos mascarados emergiram de repente do subsolo. Cuide deles. Serena ordenou aos assassinos com um tom frio. Por favor, espere um pouco até que os preparativos terminem. Enquanto você espera, posso lhe oferecer um café. Você gosta de café, certo? Por favor. Então, ela se dirigiu a mim com um desconforto crescente estampado em seu rosto. Suspirar. De alguma forma, tornou-se um dia que me deixou com muitos pensamentos profundos. Eu estava olhando para Serena, que estava sentada no sofá da sala de recepção, limpando a voz. Então, o que exatamente você está fazendo agora? Serena estava organizando os arquivos habilmente quando perguntei isso, e ela finalmente se virou para mim, com um sorriso. Você mesmo viu, certo? Estou atendendo ao seu pedido. Sentado ao lado de Serena, Mio estava olhando furiosamente para mim. Eu disse que queria fazer um pedido à sua recém-criada guilda da informação, para não sentar e bater papo. Ansioso por poder ser atacado a qualquer momento, protestei com Serena, e ela respondeu rapidamente. Mas este é o formato exigido em nossa agência. Agência? Esta não é uma guilda da informação? Você não sabia? O tom de Serena assumiu um tom sério. O prédio que montei aqui há alguns meses não é apenas uma guilda da informação comum. É uma agência de detetives. Ela pareceu encolher sob meu olhar frio, sua voz vacilando durante a conversa. E, como se já tivesse preparado tudo de antemão, Serena usava uma boina velha na cabeça, uma capa xadrez pendurada nos ombros e ainda tinha um cigarro apagado na mão. Corando, ela se curvou ligeiramente e verificou silenciosamente minha reação. Ela é tão fofa. Sua expressão composta substituída por um comportamento tímido agora parecia tão adorável, um contraste marcante com o seu eu habitual. Lamentavelmente, escolhemos a sala de recepção do primeiro andar em vez do porão para nossa conversa. De qualquer forma, este prédio parecia muito pobre para ser chamado de guilda de informação, e agora ela queria chamá-lo de agência de detetives. Além disso, por que, de repente, era uma agência de detetives? Não é bastante realista para uma jovem, atual chefe de família, dirigir uma agência de detetives? Parece que você está com a cabeça nas nuvens hoje em dia, não é? Bem, eu costumo usar um feitiço de disfarce quando encontro clientes. Não foi isso que eu quis dizer. Eu estava prestes a bombardeá-la com perguntas por curiosidade, mas me contive e caí num silêncio contemplativo. Serena deve ter tido seus próprios pensamentos. Isso não poderia ser apenas um capricho pessoal de Odaitime Serena. Mesmo que suas memórias tenham sido apagadas, Daitime Serena ainda estava sob o controle de Onigtime Serena. Se fosse esse o caso, então essa brincadeira de criança devia fazer parte do grande plano de Serena. Infelizmente, eu não conseguia entender o panorama geral dela. No entanto, se suas atividades diurnas fossem tão focadas nesta agência de detetives, então deveria valer a pena. Enquanto eu pensava nisso, Serena de repente bateu palmas e pegou uma carta. O que você está fazendo? Serena coçou a cabeça antes de responder. Estou escrevendo uma carta para a senhorita Ferloche. Uma letra? Sim, a senhorita Ferloche me fez um pedido. Serena disse isso enquanto apontava para meu ombro, onde a pomba estava pousada. Minha pomba saiu de casa. Se você encontrar, eu o recompensarei generosamente. Isso é o que ela disse. Miss Ferloche é frequentadora assídua da nossa agência porque muitas vezes perde a pomba. Depois de imitar a entonação tola e única de Ferloche, Serena olhou para mim com cautela novamente quando percebeu minha reação fria. Então, seguiu-se um longo silêncio. Mas nossa agência ficou bastante famosa.
Apesar das aparências, nosso histórico de resolução de casos é de 100%. Além disso, recentemente, pessoas de status de alto nível. Quero dizer, nenhuma das pessoas que vieram aqui tem um status mais elevado do que você. Soltei um suspiro profundo ao ouvir essas palavras e comecei a examinar Serena, que, por algum motivo, parecia um tanto tímida desde antes. Incapaz de suportar a ansiedade crescente, Serena começou a ficar inquieta. Jogar jogos infantis como este é patético. Então, eu a rejeitei, empurrando-a à beira das lágrimas e resmungando. Sua Majestade também me confiou um pedido. Tudo bem, aceite meus pedidos então. Sim. Enquanto suprimia a fofura que sentia em sua aparência incomum, estranha e simples, continuei a falar em tom gelado. Serena engoliu em seco antes que seus olhos começassem a brilhar. Primeiro, investigue o paladino mais jovem da igreja. Por que essa pessoa? Você não precisa saber. Apenas investigue adequadamente. Quando falei com ela em um tom tão autoritário, Serena, que estava tentando me intrometer, teve suas pupilas dilatadas momentaneamente, mas ela finalmente assentiu. Você não costuma interrogar o cliente, não importa o que aconteça. Mas por que esse sujeito está aqui? Enquanto Mil, que estava sentada ao lado dela, resmungava, fiz uma pergunta a Serena com a testa franzida. Ela é minha assistente. Sua assistente? É comum que os detetives tenham um assistente. Serena respondeu timidamente, olhando para Mil antes de continuar. Quero dizer, ela pode lutar quando surgem situações perigosas, pode curar e também é surpreendentemente inteligente. Tudo bem, então ouça meu segundo pedido. Interrompendo o longo discurso de Serena, escureci minha expressão e sussurrei para ela. Descubra o segredo que a igreja está escondendo. O quê? Os olhos de Serena se arregalaram. Até que ponto? Tudo isso. Depois de responder com firmeza, levantei-me. Então, obrigado pelo seu serviço. Espere, vamos conversar um pouco mais. No entanto, quando eu estava me levantando da cadeira, Serena tentou agarrar minhas calças consertadas. Se você fizer um bom trabalho, vou levá-lo para um encontro por um dia. Ao ouvir isso, ela congelou, com a boca aberta. Então, eu irei agora. Sorri levemente para a fofa da time Serena antes de sair. Mordaça. Sentada no sofá, Mil fez uma cara de descontentamento e imitou um som de nojo, o que me levou a desviar meu olhar para ela. O que você está olhando, humano? Mil olhou para mim como se fosse me devorar. Pássaros da mesma pena voam juntos, hein? Murmurei baixinho, ainda cauteloso com outro possível ataque. Meu único pensamento era escapar da sala de recepção o mais rápido possível. Acho que deve haver um plano, certo? Ainda parecia uma excentricidade da genial moça, não importa como eu visse, mas como era o plano de Serena, tentei concluir meus pensamentos com a crença de que deveria haver uma intenção por trás disso. Com isso em mente, fui para o primeiro andar. Mestre. Vamos, Lulu. Junto com Lulu, que estava me esperando com curativos nos olhos, saí da agência de detetives enquanto murmurava para mim mesmo. Eu deveria fazer uma pausa hoje. Eu deveria descansar bem hoje e começar a procurar pelas outras sub-heroínas amanhã. Enquanto Frei guiava seu corpo cansado e se dirigia para a sua carruagem com Lulu. O que diabos é isso? Serena, que estava sentada na sala de recepção até então, olhou para um bilhete em sua mão com os olhos marejados. 101 maneiras de conquistar o coração de um homem. Ponto 72. Recurso com aspecto diferente do habitual. Apesar de Serena ter dedicado toda a sua vida a Frei, ela não tinha experiência amorosa, por isso teve que aprender sobre o amor através dos livros. E se o homem demonstrar alguma reação, significa que ele notou você. Ou seja, a missão é um sucesso. Por que não está funcionando? Não percebendo que seu plano havia dado certo, ela chorou. Certo. Um encontro. Pouco depois, ela bateu palmas e se levantou da cadeira.
Remarque todos os compromissos. Vou trabalhar na tarefa que Frei atribuiu de agora em diante. O que? Para o discurso animado de Serena, franziu as sobrancelhas, antes de finalmente falar. Você está falando sério? Você está adiando todos os casos apenas para um encontro com essa pessoa? Sim. Mesmo o caso atribuído pela imperatriz? Sim. Suspirar. Suspirou profundamente de preocupação. Você realmente não odeia essa pessoa? Ela perguntou com uma expressão descontente. Por que eu deveria não gostar de Frei? Deixa para lá. Mas logo, depois de perceber que estavam em comprimentos de onda diferentes, balançou a cabeça, resmungando e franzindo a testa enquanto organizava os arquivos. A propósito, o que foi isso antes? Toque, toque. De repente, alguém bateu na porta da sala de recepção. Lady Serena, um cliente chegou. Um assassino cego informou que um cliente havia procurado a agência de detetives. Mais tarde, estou ocupado agora. Adicione-os à agenda e mande-os embora hoje. Porém, Serena, que estava ocupada com o pedido de Frei, tirou o casaco e se preparou para sair. Vim por recomendação. Recomendação de quem? Quando alguém entrou apesar de ter sido bloqueado pelo assassino, Serena perguntou, inclinando a cabeça em confusão. É essa pessoa. É a senhorita Ferloche? Por fim, Serena deu uma olhada na carta de recomendação escrita de maneira confusa e entregue pelo cliente. Por favor, entre. Silenciosamente sentado, o cliente falou. Rangido. Então, o que te traz aqui? Serena perguntou eventualmente enquanto estudava o cliente pacientemente, ao seu lado. Por acaso. Vestindo uma túnica invertida, o cliente juntou as mãos apressadamente. Você já ouviu falar do boato que está se espalhando amplamente atualmente? De que tipo de boato você está falando? É sobre o herói. O anel na mão esquerda fechada do cliente brilhou suavemente. Vago, mas suficiente. Um boato sobre o herói? A cliente assentiu silenciosamente enquanto Serena começou a lançar olhares penetrantes, tendo dissipado seu estado anteriormente apaixonado. De que tipo de boato você está falando sobre o herói? Serena perguntou, sua voz baixando um pouco depois de lançar um rápido olhar para o cliente. Apenas um boato sobre o herói. Em resposta, o cliente também respondeu em tom abafado. Apenas o herói. Então, excluindo o herói do dinheiro e também. Ao ouvir a resposta, Serena arregalou os olhos e começou a examinar os arquivos à sua frente, um por um. A propósito, como você conhece a senhorita Ferloche? Com o olhar fixo nos arquivos, ela perguntou casualmente. É realmente necessário saber? Me desculpe. É um hábito profissional. A cliente olhou para Serena com confiança e perguntou em tom ousado. Serena respondeu com um sorriso. Nos encontramos algumas vezes no hospital e no orfanato. Algumas vezes? Mas se você recebeu uma carta de recomendação, deve ter havido algum motivo significativo para vocês dois se tornarem próximos, certo? Quando a cliente hesitou por um momento com um olhar cauteloso, seu olhar se intensificou. Sinto muito, mas está relacionado a Santa e às minhas circunstâncias pessoais, então prefiro não divulgar. Eu vejo. No entanto, o cliente permaneceu firme e, por causa disso, Serena assentiu, embora exibisse uma expressão um pouco desapontada. Carta recomendada? Ferloche. Garantir a credibilidade desta criança? E vou apresentá-la à agência de detetives. Isso é o que diz. Ela olhou para a carta de recomendação de Ferloche ao lado dela e ficou em silêncio. Então, você sabe sobre o boato? Sim, claro. Quando a cliente olhou para Serena com uma pitada de descrença e perguntou interrogativamente, Serena colocou a mão no queixo e começou a falar. Ultimamente, há um boato se espalhando rapidamente dentro da família imperial e da igreja. A maioria dos funcionários de alto escalão já está ciente disso. E parece que você também sabe até certo ponto.
Enquanto Serena falava dessa maneira, estreitando os olhos e fixando o olhar na cliente, a cliente apertou silenciosamente o roupão que usava do avesso. Você está usando uma magia interessante, não está? Não consigo ver dentro do manto. Esta é a primeira vez que encontro algo assim. É. Serena olhou para o cliente com uma expressão levemente fascinada, mas depois voltou seu olhar para os arquivos quando percebeu o desconforto do cliente, limpando a garganta ao fazê-lo. Você quer que eu compartilhe o que sei sobre os rumores e informações ou quer uma investigação mais aprofundada? Depois de vasculhar os arquivos por um tempo e depois olhar para o cliente, Serena perguntou. Ambos. O cliente respondeu assim. Entendido. Ao ouvir essas palavras, Serena assentiu e organizou os arquivos espalhados sobre a mesa. A propósito, você trouxe a taxa de comissionamento? Serena perguntou, inclinando a cabeça. Os pedidos de investigação exigem um depósito e o compartilhamento de informações cai na esfera do comércio. Então, seu humano tolo. Você vai devolvê-lo mais tarde de qualquer maneira. Então, por que se preocupar em pedir isso? SHHH. Serena silenciou Mio, que estava resmungando de lado. Uma certa quantia de dinheiro é necessária. Ao voltar o olhar para falar, os olhos de Serena se arregalaram ao ver os sacos de moedas de ouro sobre a mesa. Isso deve ser suficiente. Serena disse isso enquanto reunia silenciosamente os sacos de moedas de ouro. Então ela começou a falar sobre o assunto em questão após abrir os arquivos organizados. Primeiro, você sabe sobre a profecia de 1000 anos atrás que previu o aparecimento do herói e o anúncio oficial do incidente de invasão ao dormitório do plebeu em relação ao aparecimento do rei demônio? Sim. Então, você também sabe sobre o incidente de ataque ao mercado de escravos até certo ponto. Certo? Ao ouvir isso, o cliente franziu a testa por um momento. Sim, tudo isso. O cliente respondeu brevemente. Serena olhou para a cliente com as pernas ligeiramente cruzadas. Por que uma pessoa tão importante como você procurou a agência de detetives e por que você comprou informações? Ela então mostrou um leve sorriso ao fazer a pergunta. Por quê? Então, mais uma vez, o cliente respondeu com uma voz monótona. Foi porque preciso confirmar com meus próprios olhos se você realmente tem habilidade e se é confiável o suficiente. A sala de recepção caiu em um breve silêncio. Você é interessante. Eventualmente, Serena comentou em um sussurro, sua diversão ficando mais evidente do que nunca. Então, ela olhou atentamente para o cliente, cujo rosto permanecia obscurecido pela luz fraca que surgia, e falou. A primeira vez que o herói se revelou foi durante o incidente do ataque ao mercado de escravos. O herói se infiltrou naquele lugar usando uma armadura conhecida como o armamento do herói 1. Sim. O herói que apareceu lá travou uma batalha com o exército do rei demônio que apareceu. Por alguma razão, sem revelar a sua identidade, eles fugiram e desapareceram. Ao ouvir isso, o cliente franziu a testa e Serena digitou nos arquivos enquanto continuava a compartilhar informações. Até agora, é um fato bem conhecido. Bem, embora as pessoas comuns nem sequer saibam que a pessoa é o herói. Então, você tem uma ideia aproximada sobre isso. É isso que você considera informação de alto nível? Ao ouvir as palavras de Serena, a cliente se inclinou e perguntou. É tudo o que há? Não, há um pouco mais. Depois disso, o herói, que se escondeu, de alguma forma contatou secretamente a família imperial e a igreja, revelando sua identidade como herói. Não sei quais métodos foram usados, mas o herói atual é um tanto reconhecido pela classe alta e, assim que a próxima cerimônia de verificação terminar, eles serão oficialmente conhecidos como o herói pelo público. Quando Serena terminou a frase, ela olhou diretamente para o cliente. Então, esse é o fim? O que? Essa é toda a informação que você tem? A cliente perguntou com os braços cruzados. Bem, mas... Serena encolheu os ombros e respondeu, fazendo com que a cliente suspirasse brevemente e murmurasse com a cabeça baixa. Não é tanto quanto eu esperava.
O que devo fazer? Eu tenho que proteger o herói de alguma forma. No entanto, embora não seja uma informação confiável, tenho um palpite pessoal. Um palpite? Serena sussurrou em voz baixa para o cliente, que olhou para baixo ao ouvir isso. O herói atualmente ativo é falso. Serena afirmou com segurança, observando atentamente a reação do cliente. Como resultado, Serena percebeu um leve tremor no corpo da cliente. Serena, que esperava tal reação, soltou um suspiro. Como você sabia? O cliente na frente dela perguntou com a voz trêmula. Vê, você deduziu isso? Havia outros informantes? Se não, então. Fufu, talvez. Serena sorriu calmamente e murmurou para si mesma. Entre as pessoas que conheço, há alguém que inevitavelmente despertará e se tornará o herói, entende? Provavelmente. Com licença. Serena, que estava com a mente repleta de imagens do homem que amava mesmo com todas as suas memórias apagadas, recuperou a compostura e abriu a boca quando o cliente perguntou com a voz perplexa. Com isso é prova suficiente para que minha capacidade seja considerada suficiente? Sim, sim. Então, você vai me confiar o pedido? Sim. Fornecerei a você todas as informações que conheço, então, por favor, investigue tudo sobre o herói. Ao ouvir a voz ansiosa do cliente, Serena sorriu, guardou os arquivos e fez uma pergunta. Além disso, você tem algum outro requisito? Oh, certo. A cliente começou a vasculhar o bolso interno do peito. Isso, quero dizer. Quero encontrar o dono deste item. É possível? O que a cliente entregou a Serena foram botões quebrados, brilhando e presos ao tecido branco. Esse. Onde você conseguiu isso? E por que você quer encontrar o dono? É um pouco complicado de explicar. 1. Os botões quebrados, com a leve gravação do emblema da Academia Sunrise, pareciam muito familiares para Serena. Provavelmente são do uniforme da academia. Por acaso você conhece o herói do dinheiro? Eu secretamente rasguei isso das roupas deles. Como devo explicar isso? Enquanto Serena olhava para ela murmurando baixinho, ela lançou um olhar mais penetrante sobre o cliente, que começou a coçar a cabeça sem jeito. Por causa disso, a sala de recepção ficou em profundo silêncio por um tempo. Com o passar do tempo e a noite se aproximando. Bem, então vou confiar isso a você. Muito bem, adeus. Serena se despediu do cliente, que havia saído da sala de recepção após o término da conversa. Vá. Ela soltou um suspiro profundo, reclinando-se no sofá enquanto mordiscava um pirulito. Humano, corte isso com os doces. Seus dentes vão apodrecer. Para fazer o cérebro funcionar, preciso de doces. Eventualmente, com os olhos suavemente fechados, Serena continuou a saborear o doce. Você parecia estranho hoje. Por que você não está exibindo suas habilidades habituais de dedução e expondo sua análise do cliente como sempre faz? Quando Mio inclinou a cabeça e perguntou, Serena ficou em silêncio, tirando o pirulito da boca. Talvez você não tenha conseguido descobrir a identidade desta vez? Bem, eu me senti da mesma maneira, humano. Essa cliente, por algum motivo, escondeu sua aparência. Vendo Serena assim, Mio coçou a cabeça e falou. Só estou tentando não provocar ninguém sem motivo. Depois de responder assim, Serena murmurou para si mesma enquanto batia os dedos na mesa. Eu não sei sobre você, mas seria muito estranho se eu também não pudesse ver através disso, você não acha? De novo com a ostentação, humano. Eu não posso acreditar nisso. Mesmo quando usei a magia de análise criada pela senhorita Irina e por mim, ainda não consegui discernir a identidade daquela pessoa. Quem diabos era? Ignorando as palavras de Mio, Serena continuou a murmurar, fazendo com que Mio olhasse para ela atentamente. Então, no final das contas, foi porque você não conseguiu fazer deduções que você não mostrou suas habilidades desta vez? Ela perguntou enquanto inclinava a cabeça. Eu falhei em fazer deduções?
De jeito nenhum. Naquele momento, Serena, franzindo levemente a testa, respondeu enquanto mordia o pirulito novamente. Essa cliente é uma menina pequena na adolescência que levou uma vida difícil, provavelmente órfã. No entanto, ela provavelmente tem pelo menos um membro da família para sustentar. Ela também pode ter um noivo ou alguém importante em sua vida. E muito provavelmente, essa pessoa é o herói do dinheiro. Sei como você descobriu isso. No início, Mil não acreditou em tais palavras, mas à medida que continuou a ver as reações de espanto dos clientes, passou a acreditar nas palavras de Serena como uma verdade inabalável, por isso quando Mil fez uma pergunta. Foi uma jogada inteligente ela virar o roupão para esconder o formato do corpo. No entanto, ela não conseguia esconder as rugas e vincos que se acumularam ao longo do tempo no manto que ela usava com frequência. Enquanto mordiscava o pirulito, Serena começou sua explicação. Com base no formato deixado no manto, é seguro presumir que ela é uma garota pequena, com uma altura que só chega ao meu peito e uma constituição esbelta. Oh! Ela tentou disfarçar a voz, mas não o fez perfeitamente, o que a denunciou. Mesmo ouvir aproximadamente seu tom e maneira de falar revelaria que ela já havia passado pela puberdade, então ela é pelo menos uma adolescente, certo? É assim mesmo? Eu não sabia dizer, embora tivesse ouvido. Enquanto Mil ouvia a dedução de Serena com olhos brilhantes, ela logo mostrou uma expressão curiosa e fez uma pergunta. Então, como você adivinhou que ela era órfã? Simplificando, ela pegou todos os doces que eu ofereci. Mesmo tendo muito dinheiro, ela pegou cada um deles, o que é uma característica dos meninos de rua que instintivamente se apoderam de tudo quando têm oportunidade. Mas às vezes eu levo tudo também. Há uma dica na moeda de ouro que ela nos deu mais cedo. Essa bolsa de moedas de ouro é idêntica àquela que o herói do dinheiro, que tenho investigado ultimamente, distribuiu às crianças nas ruas do mercado no início deste ano. Enquanto Mil inclinava a cabeça, Serena continuou com suas especulações. Provavelmente, ela foi resgatada pelo herói do dinheiro. É por isso que ela conseguiu escapar de sua vida de pobreza. E se ela tivesse pais, eles provavelmente não teriam permitido que uma criança carregasse uma quantia tão grande de dinheiro, então podemos presumir que ela é órfã. Mas você mencionou que ela tinha um membro da família para sustentar. Todos os lanches que aquela pessoa consumiu não eram doces, e embora eu tenha lhe dado deliberadamente um chá bem amargo, ela não colocou uma única colher de açúcar. Mas o fato de ela ter levado doces provavelmente significa que ela tem uma família para cuidar. Então, pode ser um amigo também. As crianças das ruas muitas vezes têm dificuldade em fazer amigos, e mesmo quando o fazem, instintivamente evitam partilhar algo. As crianças ao seu redor são rivais competitivas quando se trata de compartilhar comida. Serena parou por um momento e soltou um suspiro antes de continuar sua história. É claro que as coisas podem estar melhores agora, mas reunir todos os doces foi definitivamente um ato inconsciente. Se esse pensamento estiver profundamente enraizado nela, ela provavelmente é a irmã mais velha de alguém, talvez um irmão mais novo doente. Eu realmente não entendo. Minha cabeça dói. Se eu escolhesse um desses 3 motivos, ter um irmão mais novo seria um motivo convincente para coletar doces. Mas isso está inteiramente dentro do domínio da probabilidade, então vamos em frente. Serena continuou suas deduções enquanto observava Mil, que massageava sua cabeça latejante, como sempre fazia quando estava com dor de cabeça. E ela usa um anel no dedo anular esquerdo, certo? Ela pode ser jovem e não entender completamente o significado, mas a julgar pela forma como o anel é mantido, ela provavelmente sabe o seu significado. Dedo anular esquerdo? Um anel? Há algum significado nisso? Quando você considera a velha bolsa de moedas que ela guarda, o tremor em sua voz ao falar sobre o herói do dinheiro e, o mais importante, o pedido que ela me confiou para encontrar o herói do dinheiro. Depois de falar um pouco, ela finalmente quebrou o pirulito que segurava na boca. Cheguei à conclusão de que o noivo dela, ou pelo menos a pessoa que ela deseja conhecer, parece ser o herói do dinheiro. Oh! Serena olhou para Mil, que aplaudiu de boca aberta ao ouvir a conclusão. O motivo pelo qual não me exibi, ou melhor,
fiz deduções na frente daquele cliente hoje. Bom, é por esses motivos. A maioria das minhas deduções está relacionada a assuntos pessoais delicados e... Ela falou sério. Ela pode ser uma pessoa perigosa. Por quê? Uma garota órfã no meio da adolescência com habilidades tão aterrorizantes, é natural supor que ela possa ser uma ameaça significativa, você não acha? Depois de pronunciar essas palavras, Serena começou a compreender a gravidade da situação e ficou com uma expressão ansiosa. No entanto, ela pode não ser uma ameaça, mas sim um farol de esperança. Ela murmurou enquanto seus olhos brilhavam. O que você disse? Deixa para lá. De qualquer forma, vamos nos preparar para a investigação agora. Imediatamente, Serena levantou-se da cadeira. Então, o que devemos investigar primeiro? Bem. Assim como ela respondia as perguntas sem esforço até agora, Serena estava prestes a responder a 1001. Mas então, ela congelou. Date, quero ir a um encontro, tenho lido 101 maneiras de conquistar o coração de um homem o mês inteiro e preciso colocá-lo em uso. Suspirar. Mil olhou para Serena, que hesitou por um momento antes de voltar ao seu estado tímido. Os humanos são realmente estranhos. Mil murmurou enquanto soltava um suspiro profundo. Naquele momento. Lá estava Glary, o cliente que acabará de sair da agência de detetives. Então, sobre esses botões. Alguns dias atrás, ela roubou o manto do herói do dinheiro, que havia deixado às pressas o orfanato onde Ruby havia desmaiado, usando suas habilidades. Ela murmurou enquanto olhava para os botões brilhantes. São dos uniformes da Sunrise Academy? Naquele momento, ela emitiu uma luz fraca no beco escuro. Como faço para entrar na academia? Embora a luz fosse fraca, foi o suficiente para afastar a escuridão que se instalara no beco.